Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nas nossas últimas aulas a gente vem trabalhando aí com o conceito de função e na nossa última aula especificamente a gente entrou no conceito de função inversa. Então a gente viu a definição de uma função inversa, resolvemos aí um exemplo numérico, um problema numérico e terminamos falando aí do gráfico de uma função inversa. Lembrando, o gráfico da função inversa ele é simétrico em relação ao gráfico da função original em relação à reta identidade de equação y igual a x. Bom, então o nosso objetivo da aula de hoje é frisar uma propriedade fundamental que envolve a função inversa, que é o nosso grande objetivo das nossas últimas aulas. Bem, vejamos agora o seguinte problema. Seja f uma função de r em r, de reais em reais, tal que f de x é igual a raiz cúbica de x mais 2. Então a questão pede para determinar o valor da inversa quando x ele é igual a 1. Bom, é importante salientar que uma função, dizer que uma função ela é invertível é equivalente a dizer que ela é uma função objetiva. Por quê? Porque se nós temos uma função objetiva, digamos de A em B, sendo objetiva, existe uma função, uma outra função G, cujo domínio seja o conjunto B, no caso o contradomínio da F, e o contradomínio seja exatamente A, que é o domínio da F. Então, existe uma função que faz esse caminho de volta, digamos assim. A gente não consegue determinar exatamente quem é a inversa, mas o fato dela ser objetiva nos garante que ela seja invertível, ou seja, a gente sabe que ela pode ser, que a gente pode invertê-la. Não necessariamente qual é essa função, mas que ela pode ser invertível, a gente consegue garantir. Bom, então no nosso problema ele dá uma função e ele não garante no enunciado que essa função é objetiva. Então, apesar de, óbvio, se ele pede esse valor, então deduz-se que ela seja invertível, mas para garantir que ela seja invertível, a gente precisa primeiro garantir que ela realmente seja. E para garantir que ela é invertível, basta que a gente garanta o quê? Basta que a gente garanta que ela seja objetiva. Bom, então, observe duas coisas. Então, considera aqui dois números reais A e B distintos. Então, tal que A diferente de B. Bom, se A é diferente de B, nós temos que a raiz cúbica de A é diferente da raiz cúbica de B. Porque no campo dos reais, cada número possui, cada raiz cúbica ela é única para cada número. Bom, então, somando nos dois lados da igualdade, nós temos então que a raiz cúbica de A mais 2 é diferente da raiz cúbica de B mais 2. Sendo que a raiz cúbica de A mais 2 é exatamente quem? É exatamente a f de A. E a raiz cúbica de B mais 2 é exatamente quem? É exatamente a f de B. Então, dessa maneira, o que a gente garante? A gente garante que, para dois elementos diferentes do domínio, nós temos duas imagens diferentes. Então, sendo assim, nós temos, então, que f ela é injetiva. Então, a gente garantiu que a f é injetiva. Agora, observe o seguinte. Bom, então, o nosso objetivo agora é mostrar que a função ela é uma função sobrejetiva. O que significa dizer isso? Significa que, dado um y real, ou seja, um elemento do contradomínio, esse número real é tal que existe um x pertencente aos reais, tal que f de x é igual a y. Ou seja, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que, para todo número real, ou seja, para todo número, para todo elemento do contradomínio, esse elemento ele vai ser imagem de algum elemento do domínio. Então, com isso, a gente garante que ela é sobrejetiva. Bom, então eu quero obter isso, perfeito? Bom, mas quem é f de x? F de x é igual a isso. Então, isso implica que a raiz cúbica de x mais 2
é igual a y. Bom, isolando y, ou melhor, isolando x, a gente encontra o quê? A gente encontra que o x ele é igual a y menos 2 o quê? Ao cubo. Então, verificando aqui, né? Calculo f de y menos 2 ao cubo. Isso aqui vai ficar a raiz cúbica de y menos 2 ao cubo mais 2. Bom, simplifica aqui. Ficamos com y menos 2 mais 2, ou seja, ficamos com o próprio y. Então, de fato, né, nós temos que, dado o número real, esse cara ele vai ser imagem de algum número real. No caso, o x, ele é definido dessa forma. Para uma imagem y, o nosso x vai ser quem? Vai ser y menos 2 ao cubo. Dessa maneira, o que a gente garante? A gente garante que, para todo número real, esse número ele vai ser imagem de alguém. Então, com isso, a gente garante que essa função ela é uma função sobrejetiva. Bom, logo, se nós garantimos que essa função ela é injetiva e sobrejetiva, a gente garante com isso que ela é bijetiva. E, mais uma vez, se uma função ela é bijetiva, isso é equivalente a dizer que essa função ela é invertível. A gente não sabe quem é a inversa, mas a gente sabe que existe uma inversa. Existe uma função inversa dessa função f. Então, bom, com isso a gente garantiu que ela é invertível. Agora, retomando, né, ao objetivo do problema, o que a gente quer é o quê? O que a gente quer é achar a imagem da f menos 1 quando x é igual a 1. Bom, sendo assim, né, a gente pode até encontrar a lei de formação da inversa, porém não há necessidade. Por quê? Porque o que a função inversa faz? Ela pega quem é abscissa na f e transforma em quê? E transforma em imagem. E o que é imagem na f, na função vai ser o quê? Na função f vai ser abscissa. Então, se eu quero a f menos 1 de 1, esse 1 na inversa ele é abscissa. Se esse 1 na inversa ele é abscissa, na função f ele vai ser o quê? Ele vai ser imagem, ou seja, esse 1 aqui ele é quem? Ele é a f de x. Ele vai ser a nossa imagem. E o que é abscissa na função, na inversa é o quê? Na inversa é a imagem. Sendo assim, vamos resolver agora o problema. Então fica da seguinte maneira, nós temos então que 1 é igual a raiz cúbica da f menos 1 de 1, tudo isso o quê? Tudo isso mais 2. Logo, a raiz cúbica da f menos 1 de 1 é igual a menos 1, porque ficou 1 menos 2. E elevando ao cubo dos dois lados, o que nós obtemos? Nós obtemos, então, que a f menos 1 de 1 é igual a menos 1 ao cubo, que é igual a menos 1. Então, dessa maneira, nós encontramos o valor da f menos 1 de 1, sem saber, entre aspas, a lei de formação da inversa. Por que, entre aspas? Porque quando a gente mostrou que a função era bijetiva, né, na parte da sobrejetividade, quando a gente mostrou que a função era sobrejetiva, nós já havíamos encontrado a lei de formação ao encontrar o quê? Ao encontrar y menos 2 ao cubo igual a x. Então, invertendo aqui o x com o y, a gente já tinha a lei de formação da inversa, certo? Mas, o que eu quis frisar no exercício é que a gente pode achar o valor da inversa para um determinado x, sem precisar saber necessariamente a lei de formação dessa inversa, porque dependendo da função, essa lei de formação ela não é tão simples de ser encontrada. Então, dessa maneira, vale salientar, mais uma vez, que o que é abscissa na inversa é imagem na f, e o que é imagem na f é abscissa na f. Perfeito? E o inverso também ocorre. Então, dessa forma, a gente encerra nossa aula de hoje.